Nós vamos falar hoje sobre as teorias existentes a respeito da natureza jurídica do processo. O que seria uma natureza jurídica? A gente ouve tanto, falar no curso de direito sobre a natureza jurídica disso, a natureza jurídica daquilo. A natureza jurídica, a gente analisa, por meio dela, as características essenciais acerca de um determinado instituto para poder enquadrá-lo numa categoria maior, para poder enquadrá-lo numa espécie dentre as possíveis e existentes no ordenamento jurídico. Então a gente olha a essência do instituto, aquilo que ele contém, as suas características, para tentar enquadrá-lo numa categoria maior. Bom, então, a respeito do processo, nós temos várias teorias, inclusive não são só essas que aqui estão, que discutem a natureza, que discutem e que discutiram ao longo da história a natureza jurídica do processo. Dentre essas teorias, que causam ainda, que implicam um debate constante ainda no âmbito do estudo da teoria geral do processo, não há consenso ainda, não existe um enquadramento pronto e acabado e fechado a respeito desse assunto, mas nós temos teorias muito relevantes, Aqui eu coloquei algumas delas e esse grupo, ele se divide, nós podemos dividi-lo em dois subgrupos. Nós temos as teorias privatistas e as publicistas. As teorias privatistas seriam basicamente essas duas, do processo como um contrato e do processo como um quase-contrato. Por que a gente chama essas duas teorias aqui que eu coloquei em cor diferente de teorias privatistas? Porque elas estudam o processo no âmbito do direito privado. Então, elas estudam o processo, estudaram, no âmbito do direito privado, mais especificamente no direito civil. E as demais teorias que vieram posteriormente são publicistas. Elas estudam o processo à luz do direito público. Então, essas duas que estão com essa cor diferente são as teorias que a gente pode chamá-las de privatistas, porque estudaram o processo no âmbito do direito privado. Bom, a primeira dessas teorias é o processo como um contrato. Essa teoria ela remonta à doutrina francesa dos séculos 18 e 19, e essa doutrina francesa ela foi inspirada no sistema romano. Então é uma teoria hoje que tem uma relevância mais histórica, mas que merece ser mencionada e considerada. Bom, e o que diziam aí os adeptos, a essa teoria do processo como um contrato, teoria contratual? O que eles diziam? Bom, nessa época, as partes, elas se relacionavam no âmbito do processo, assim como ocorria num contrato. Da mesma forma que acontecia na concepção contratual, ocorreria com o processo. No contrato, a gente tem o interesse subordinante e o interesse subordinado. E as partes, elas se submetem mediante uma manifestação livre de vontade a esses interesses, Então, nós temos esse interesse subordinante e esse interesse subordinado. E o que acontecia, nessa época, era que não existia ainda um Estado organizado, forte, capaz de impor a sua decisão de forma imperativa e coercitiva. Isso ainda não existia. Então, havia a necessidade de que as partes convencionassem, pactuassem elas mesmas, por livre e espontânea vontade, elas firmavam um pacto, um contrato judiciário. Esse contrato judiciário, ele se chama litis contestatio. Então, nós temos a litis contestatio, que nada mais é do que esse contrato judicial, esse pacto judicial. As partes, existia sim um pretor, um juiz, um árbitro,
mas as partes se sujeitavam a um pacto, né? Elas, por vontade própria, elas se sujeitavam a esse contrato judiciário. Então, o Estado ainda não era capaz de impor as suas decisões de forma coercitiva, de monopolizar a jurisdição de forma independente da vontade das partes. Não, aqui muito pelo contrário. Aqui predominava essa vontade das partes, como ocorria mesmo num contrato, como ocorria no âmbito das relações contratuais. Bom, a gente tem uma segunda teoria, né, que partiu de uma crítica a essa teoria do processo como um contrato e também é uma teoria que teve origem na França no século XIX e também baseada no sistema romano, no direito romano. E essa teoria ela parte da premissa de que existiam 4 fontes de obrigações, que seria o contrato, o quase-contrato, o delito e o quase-delito. Só que quando a gente fala em delito e quase-delito, nós temos que pensar aí naquele caráter de ilicitude, né? E aqui quando a gente está falando na instauração de um processo, não tem nada de ilícito aí com relação a essa obrigação, né? Então, o que acontece? Só sobrou o contrato e o quase-contrato, porque o delito e quase-delito, enquanto são também fontes de obrigações, eles não servem aqui para o caso do processo. Então, sobrou o contrato e o quase-contrato, sendo que os adeptos dessa teoria aqui do quase-contrato criticavam a primeira. Então, eles falavam, olha, realmente o processo não é um contrato não, mas é algo parecido, é um quase-contrato. Então, o processo é um quase-contrato. Bom, se nessa teoria aqui a gente tinha, né, aquela manifestação livre de vontade, né, a lex contestatio, ela não era nada mais do que a liberdade de alguém de verificar, né, se iria se sujeitar ou não. Ambas as partes tinham essa liberdade. Aqui não, já acontece uma restrição. Essa vontade livre vai haver uma certa limitação, ela não vai ser totalmente livre para ambas as partes, como aconteceu aqui na teoria anterior. Por quê? Quando uma parte provoca, né, o Estado juiz, vai acontecer a formação de um nexo entre o autor e o juiz. E o réu, ainda que ele não queira, ele pode ser conduzido à força para a discussão inerente àquela lide. Então, a vontade não é tão livre assim, porque o réu, ele pode ser conduzido à força, né, caso ele não queira integrar aquela discussão ali inerente àquela lide. Então, essa vontade ela não é livre para ambas as partes. Existe uma certa limitação. E essa teoria fala o seguinte: a vontade é livre em um primeiro momento, quando a parte comparece em juízo, aciona, né, e resolve se submeter aí àquela manifestação judicial. Então, nesse momento que ela procura o juiz, ela é livre, existe essa liberdade. Mas no momento posterior, num segundo momento, após ela manifestar essa vontade livre de se submeter, a produção das obrigações jurídicas ela passa a ser decorrente da lei e não decorrente da vontade delas mais. Então não existe essa liberdade ampla como acontecia aqui no processo como um contrato, em que existia esse contrato, né, em que as partes pactuavam aí a produção a respeito da produção das obrigações jurídicas, né? Isso não acontecia de forma totalmente aqui para essa teoria do processo como um quase contrato. Bom, nós temos aí no caso então as teorias mais antigas, né? Porque ninguém hoje imagina nos dias atuais o processo como um contrato ou como um quase contrato.
Então, são teorias que têm uma relevância mais histórica, digamos assim. Depois a gente tem a teoria do processo como uma instituição. Do processo como uma instituição. E essa teoria do processo como uma instituição, ela vem de um autor espanhol. Essa teoria é do Guasch, que é um autor espanhol que dizia o seguinte: instituição é um conceito ligado à sociologia. Então ele adequou, né? Ele adequou não. A partir desse conceito que é inerente à sociologia, ele definiu o processo. Ele fala, olha, o processo ele tem essa natureza que está relacionada à ideia de instituição, que é um conceito ligado à sociologia. Bom, então ele adotou aí para explicar a natureza do processo esse conceito de instituição. Só que acontece que esse conceito de instituição, ele não é tão preciso assim, onde aí a gente já pode verificar um primeiro problema, né? Foi um conceito muito estudado, mas nós podemos fazer uma certa análise desse conceito. O que seria aí uma instituição? O professor Carreira Alvim, ele explica muito bem no livro dele, né? A questão da evolução dos hábitos, dos costumes, né? Até se formar aquele costume que ele é desejável e passa a ser, inclusive, imposto no âmbito de uma sociedade. Primeiramente, nós tínhamos os folkways, que eram caminhos do povo. O que era isso? Eram condutas, né? Para viver em sociedade, foi se percebendo que existiam alguns modos de pensar, modos de sentir, modos de agir que eram desejáveis. Mas as pessoas seguiam, né, essas regras se elas quisessem. Não havia sanção para o caso de descumprimento dessas regras, que não eram bem regras ainda, né? Bom, em um segundo momento, os grupos sociais evoluíram e passaram a selecionar esses hábitos desejáveis de modo que, né, se algum integrante, algum membro do grupo não seguisse esse modo de pensar, sentir e agir que eram desejáveis, ele iria sofrer represálias, ele iria sofrer pressão por parte dos outros membros do grupo. Então a gente passou, né, para um estágio posterior. Primeiro a gente tinha esses folkways, que eram caminhos do povo, depois nós tínhamos os costumes, mores, costumes. Então essas condutas passaram a gerar desejáveis, né? Quando elas não eram seguidas, elas passaram a implicar represálias para aquele que não as seguia. Bom, e isso evoluiu mais ainda. Esses costumes eles se tornaram ainda mais, atribuiu-se a eles uma relevância ainda maior, né, para a sociedade, e a sociedade percebeu que ela não poderia prescindir deles. Ela não poderia abrir mão dessas condutas, dessa forma de pensar, dessa forma de sentir e dessa forma de agir. Então, aí, a partir deste momento, a gente tem as instituições, que são formas padronizadas de comportamento relativas a determinadas necessidades da sociedade. E o que acontece? Essa instituição, ela garante a si mesma, porque a própria comunidade entende que ela é indispensável. Então, isso gera, em um momento posterior, inclusive a normatização, a regulamentação, muitas vezes com a imposição de sanções para o caso de descumprimento dessas regras. Um exemplo, a gente sempre ouve falar que a família é uma instituição, o trabalho é uma instituição. Com relação ao trabalho, por exemplo, em um primeiro momento da vida em sociedade, o trabalho não era obrigatório. Depois o trabalho passou a ser desejável, né? O cidadão que não trabalhava, ele sofria uma certa represália por parte do grupo.
E hoje, né, em um momento posterior e até os dias atuais, o trabalho ele é uma instituição, porque a sociedade considera o trabalho como algo fundamental ao seu desenvolvimento, né? Então, o trabalho hoje ele é tido como uma instituição, inclusive é regulamentado, né? Nós temos normas relativas que disciplinam o trabalho, nós temos até uma justiça especializada para tratar do trabalho, né, das relações de trabalho. Então, o trabalho é uma instituição. E nós temos, inclusive, também, desde as legislações mais antigas atinentes às matérias penais, nós tínhamos aí, no caso, o crime de mendicância, na lei de contravenções penais nós tínhamos, ainda temos, né, a contravenção de vadiagem, tem até um projeto de lei no sentido de descriminalizar essa conduta, mas ainda está prevista lá no decreto, na lei de contravenções penais, no artigo 59. Então, o trabalho é uma instituição. E como que a gente consegue, então, enxergar o processo como uma instituição, assim como o trabalho é uma instituição? Com relação ao processo, nós sabemos que o Estado, ele proíbe a autotutela, né? O indivíduo, ele não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Inclusive, isso é crime, né? Previsto no Código Penal, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Então, o Estado, ele proíbe a autotutela. E ele tem, então, que, por um outro lado, ele tem que compensar essa proibição. Ele tem que agir para resolver os conflitos, né? Já que a autotutela não é permitida. E o Estado faz isso por meio da jurisdição, por meio da ação. E o processo, ele vai trazer um modo de agir que é o adequado para o exercício da jurisdição. Então, o processo ele é o modo de agir em face de um conflito de interesses. As pessoas envolvidas no processo, elas devem adotar aquela forma de comportamento, dirigindo-se ao juiz, pedindo ao juiz que resolva o conflito, porque a autodefesa ela é proibida. Então, o processo ele é extremamente importante e decisivo para que seja resguardada a paz social. Então, o processo aí, para essa teoria, ele é tido como sendo uma instituição, assim como o trabalho é uma instituição. Bom, essa teoria não tem tanta relevância para o direito hoje, principalmente por emprestar aí, né, por utilizar esse conceito que é mais estudado no âmbito da sociologia. Então, essa teoria também não tem grande relevância para nós nos dias atuais. Bom, nós vamos falar agora da teoria do processo como relação jurídica, mas nós vamos deixar isso para um outro vídeo. Muito obrigada!